Boa tarde, Brasil. Boa noite, Brasil, aliás. Boa tarde, Canadá. Boa noite, Brasil. Boa noite, Portugal. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Estamos aí ao vivo, estamos aí online para mais uma live. Nesta noite, excepcionalmente hoje à noite. Nossa live é ao meio-dia, um horário bom, mas excepcionalmente hoje estaremos fazendo essa live meia-noite. Esteja você convidando alguém aí. Mulheres marcadas pela promessa. Mulheres marcadas pela promessa. Mulheres que levantam mulheres. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. Paz do Senhor, boa noite. É André. Oh, minha filha. Oh, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos estar mandando aí um aviãozinho para alguém. Vamos estar convidando alguém. Aleluia. Vamos estar aí. Glória a Deus. Vitória Gambelli já está por aí, a missionária, a intercessora. Glória a Deus. A Andressa já está por aí. Estamos aí hoje numa live extraordinária com o tema Um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Hoje vai estar falando excepcionalmente um rapaz. Hoje a live à noite não é uma menina, é um menino. Não é um homem, não é uma mulher marcada pela promessa, mas um homem marcado para curar. Aleluia, louvado seja Deus. Estamos aí felizes. Andressa, dá um oi por aí, minha filha. Minha filha Andressa de Uberlândia, dá um oi por aí, louvado seja Deus. Já estamos aí, vamos mandar aí o aviãozinho. Hoje, Andrei de Souza, manda o convite. Eu estou no Instagram, manda o convite. Estamos dando um tempo aí para você convidar alguém, Brasil, Portugal, aonde você estiver. Louvado seja Deus. Estamos dando um tempo aí. Mulheres marcadas pela promessa. Hoje um menino, não uma menina, um menino. Manda o convite aí. Não tem. Manda o convite. Entra no. Aleluia. Entrou. Manda o convite. Aí está. Louvado seja Deus. Aí está, professora Vitória, estamos aí na sala. Oi, meu, oi, aí está. Glória a Deus. Eu, excepcionalmente, hoje, estou fazendo essa live nesse horário. Gostaria que você convidasse alguém. Gostaria que você estivesse aí mandando um aviãozinho. A Andressa já está por aí. Louvado seja Deus. Esteja você convidando alguém. Hoje, excepcionalmente, um rapaz. Não é uma menina. Trabalhamos aí com mulheres marcadas pela promessa, mas hoje estamos aí com um menino. Louvado seja Deus. E convide alguém. Estamos aí, vamos dar 5 minutos para você mandar um aviãozinho para alguém. Normalmente as nossas lives estão ao meio-dia, mas louvado seja Deus. Estamos aí para mais uma live. Está dando uns 5 minutos para você convidar alguém e mandar um aviãozinho para alguém. Vamos estar chamando alguém aí. Vamos dar um tempinho.
Louvado seja Deus. Convida alguém aí, chama alguém para estar na live, para estar nessa live conosco. Hoje um tema que fala muito no meu coração, um homem segundo o coração de Deus. Louvado seja Deus. Aí está a intercessora, ela está no trabalho, mas ela entrou. Louvado seja Deus. Mulheres marcadas pela promessa. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Mulheres marcadas pela promessa. Estamos dando aí, convide alguém. Convide alguém aí. Pela promessa, estamos aí, definitivo é porque nós estávamos em um lugar, agora viemos para outro, e as coisas vão dar tudo certo em nome de Jesus. Deixa eu apresentar o preletor de hoje. A nossa live hoje está num horário diferente, bem diferente. A nossa live é ao meio-dia, mas compartilha essa live depois. Mesmo depois que ela acabar, compartilhe depois dessa live. Compartilha essa live. Nós estamos aguardando, nós estávamos aí com a Andressa, e estamos aguardando algumas pessoas entrar. Louvado seja Deus por isso. Estamos aí hoje num dia especial, e eu queria fazer um depoimento. Louvado seja Deus. O preletor de hoje é o Andrei de Souza Soares. Particularmente, é o meu filho. É o meu filho mais velho, menino. Aí está o meu filho mais velho, o Andrei. Andrei nasceu de 6 meses. Eu nunca tinha feito lives com nenhum deles. E de ontem para hoje, de ontem para hoje, Deus falou no meu coração, faça. Ele nasceu de 6 meses. Ele chegou a dormir numa caixa de sapato. Eu tinha uma foto dele, mas eu perdi. A avó dele, na época, estava viva, foi que cuidou dele. Ela botava algodão para aquecer ele. E botava uma fralda pequena nele e a fralda vinha aqui. E hoje de manhã eu lembrei muito da fidelidade de Deus. Da fidelidade de Deus. Quando eu fiquei grávida do Andrei, Deus me disse que era um menino. E eu passei mal, eu estava trabalhando no hospital e passei mal. E tiveram que tirar ele. Ou tirava ele, ou a médica ainda disse, ou eu vou tirar ele, ou a senhora também vai. E eu disse para ela, salva meu filho. Salva meu filho. Aí está ele. Hoje eu tenho o prazer de dirigir uma live onde meu filho vai ministrar a palavra. Aí está a assessora Deise, coloca aí, Deise. Coloca aí o link, coloca aí, chama as pessoas, coloca aí o Instagram, coloque aí o YouTube. E hoje de manhã eu amanheci com o louvor do meu coração. Que falava, te amo Deus, sua graça nunca falha. Todos os dias eu te bendirei. Hoje especial, eu louvo a Deus. Andrei de Souza Soares. É o menino da família. Da nossa geração, só eu que tive um menino. Que é o Andrei. Hoje ele vai estar ministrando a palavra. Eu gostaria que você compartilhasse. Compartilhe essa live com alguém.
mesmo depois de acabar, a fidelidade, a bondade de Deus para com a minha vida. Hoje eu tenho o prazer de dirigir uma live que meu filho vai pregar. Eu não sei nessa noite o que você pediu a Deus, o que Deus lhe prometeu. Eu pensei que eu não alcançaria netos, eu pensei que eu não alcançaria vê-lo, pai de filhos. Ele tem 2 filhos, Augusto e Estela. Casada com a Aline. A irmã dele, Andressa, está aí. Eu queria que você compartilhasse essa live. Andrei de Souza Soares, pregador da palavra. Não é porque é meu filho, mas prega. Prega. É homem de Deus. Louvado seja Deus. E a fidelidade de Deus não tem preço, não tem fim. Eu agradeço a Deus. Ele é bom, ele é fiel, ele é justo. Andrei de Souza Soares, mulheres marcadas pela promessa, marcados para curar. A live dos meninos começa hoje. Eu gostaria que a Vitória orasse por ele. E depois nós vamos estar passando para ele. Ele vai ter 30 minutos para falar a palavra de Deus, aquilo que Deus colocou no coração. Amém. Louvada seja Deus. É uma honra. É uma honra. Deus é fiel. Verdadeiramente Deus é fiel. A gente olha para o André e vê a fidelidade do Senhor. E a palavra do Senhor também nos fala, né? Que agindo o Senhor, quem impedirá? Verdadeiramente Deus mostra a sua graça, a sua misericórdia. É o que eu digo sempre. Às vezes a gente não merece nada, mas a graça, a bondade, a misericórdia do Senhor é a causa de nós sermos consumidos. E nesta noite nós estamos aqui para ouvir tudo que os céus têm reservado para nós, mulheres marcadas com a promessa. Homens também. Compartilhem. Vamos orar, mãe. Deixa eu tirar o headphone, para ouvir melhor. Soberano Deus, em tua presença, nos colocamos na noite deste dia, Espírito Santo, aí está o teu filho, o Rei da Glória. Rei da Glória, fala conosco, o homem segundo o coração de Deus. Quem foi? Espírito Santo, muitas das vezes a gente se esquece das promessas do Senhor, mas é necessário, às vezes, a gente lembrar todos os dias que tu és fiel. Usa o André, capacita o teu filho, Pai, em nome de Jesus, as tuas filhas que já entraram, e rapazes que já entraram, aqueles que vão compartilhar, aqueles que vão assistir muito mais tarde, Senhor, abençoa, em nome de Jesus. Te agradecemos por este momento, te agradecemos por esta live, te agradecemos até por essa rede social. Te agradecemos, Pai, pelo Instagram, Pai, que é uma ferramenta que o Senhor preparou para nós no tempo do Covid. E hoje nós somos alimentados através da rede social, Pai. Capacita, Jesus. Usa o teu servo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Mulheres marcadas pela promessa, conosco hoje, o menino Andrei de Souza Soares. Compartilha. Vamos estar aí. Você pode compartilhar, mesmo depois que a live terminar. Mesmo depois você vai compartilhar. O tema hoje, o homem segundo o coração de Deus. Homens marcados pela promessa, curados para curar. Hoje, Andrei de Souza Soares, você tem 30 minutos a partir de agora. Amém. Vocês me ouvem bem? Amém. Tá bom o áudio para vocês? Graças a Deus por essa oportunidade. Filho de Mara, como ela já apresentou. Irmão de Andressa. Pai de Augusto. Pai de Estela. Esposo de Aline. E por fim, servo de Cristo. Esse sou eu. Todos esses elogios que foram dados a mim antes são frutos de um coração de mãe, né? Que ama muito seu filho. Mas, de acordo com a palavra, a opinião sobre nós, que nos interessa é a opinião do Senhor sobre nós. E por que eu inicio desta forma? Porque é sobre isso que a gente vai falar hoje. Minha mãe me desafiou a expor a palavra do Senhor com o tema Um homem segundo o coração de Deus. E talvez seja uma exposição um pouco diferente para o público da minha mãe, porque mesmo sendo criado num contexto pentecostal, numa Assembleia de Deus, hoje eu sou batista. Um batista tradicional, segundo a minha própria mãe, bem frio. Mas servimos ao Senhor em denominações diferentes.
Mas graças a Deus pelo ministério da minha mãe, porque foi com base da oração dela, eu me tornei o que eu sou hoje. O pouco que eu sou é sustentado por oração de bastante mulheres. Mulheres as quais eu nem conheço. Mas eu sei que ela leva o meu nome e vocês que a seguem, que acompanham o ministério dela, oram por mim, oram pela minha família. Então, chega de falar de mim, vamos falar do que interessa, que é a palavra do Senhor. Vamos ao texto? Eu sei que é complicado a gente abrir a Bíblia aí, mas é interessante que você abra a sua Bíblia, para que você não saia da live, e que a gente possa acompanhar um texto, o texto que vai nos guiar hoje. Vai estar lá em 1 Samuel, a gente vai ler o capítulo 16, de forma específica a gente vai ler o versículo 7. Então, abra sua Bíblia em Samuel, capítulo 16, versículo 7. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Enquanto você abre aí, eu abro aqui. E quando eu achar a minha versão aqui, eu vou fazer a leitura, porque eu acho que você também já encontrou. Certo? O texto diz assim, a versão que eu utilizo é a NVT, tá, pessoal? Caso vocês estranhem. Aonde é? 1 Samuel, capítulo 1 16, Samuel. versículo 7. 16? Isso, capítulo 16, versículo 7. 1 Samuel 16, versículo 7. Tá me ouvindo bem, mãe? Tô ouvindo bem. Posso ler? Pode. O texto curto diz assim, o Senhor, porém, disse a Samuel, não julgue pela aparência nem pela altura, pois eu o rejeitei. Ó Senhor, não vê as coisas como o Senhor não vê as coisas como ser humano, as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Leio mais uma vez. Ó Senhor, porém, disse a Samuel, não julgue pela aparência nem a altura, pois eu o rejeitei. Ó Senhor, o Senhor não vê as coisas que o ser humano as vê. Pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Vamos orar mais uma vez? Abaixe sua cabeça, onde você está. Senhor Deus, meu Pai, graças te damos, porque o Senhor é bom, o Senhor tem cuidado de nós, a tua graça, a tua misericórdia nos alcançou, e é por isso que estamos de pé hoje, Senhor, sustentados, Senhor, pela tua misericórdia. Graças te damos por mais uma semana que vai chegando ao fim, sexta-feira, Senhor Deus, até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos trouxe, e nós rendemos graças única e exclusivamente pela oportunidade de, ao final de um dia, onde a gente foi sustentado pelo Senhor, protegido pelo Senhor, alimentado pelo Senhor, a gente ainda pode refletir acerca da tua palavra. Eu clamo ao Senhor que o Senhor traga a interpretação correta para quem vai ouvir essa palavra, apesar de mim. Que o teu Espírito Santo venha iluminar as mentes para que a gente possa ter a maior compreensão possível do seu texto. Amém? Então, texto lido. E esse texto é um texto que às vezes traz uma compreensão incorreta. Então a gente precisa prestar bastante atenção, porque a leitura incorreta desse pequeno texto, apenas esse versículo, pode trazer um prejuízo muito grande para a gente entender quem era Davi. Por que eu digo isso? Porque existe um jargão no nosso meio, no meio cristão, que Davi é o homem segundo o coração de Deus. E parece que não existe confusão alguma em ouvir essa frase acerca do rei Davi. Então, quando a gente compreende que Davi é um homem segundo o coração de Deus de forma incorreta, logo eu e você podemos ser levados a imaginar que ele é um homem segundo o coração de Deus por mérito próprio. Ele se tornou alguém segundo o coração de Deus, de acordo com as suas ações. Mas isso é um engano, porque é o Senhor que o acha, é o Senhor que encontra Davi, é o Senhor que faz de Davi morada do Espírito, e sendo morada do Espírito, sendo capacitado pelo próprio Espírito, ele é capacitado a ser rei, ele é capacitado a servir ao Senhor aonde o Senhor escolheu. Logo, não é Davi que se torna um homem segundo o coração de Deus, mas é o Senhor que o escolhe, que os capacita e faz dele um homem segundo o coração de Deus. E por que é importante saber isso? Porque o texto que a gente diz, que deixa claro que aqui a gente tem o profeta Samuel, após Deus romper uma aliança estabelecida com o rei Saul, Deus fala com Samuel que vai levantar mais um rei. Vai trazer um novo homem. E dá um destino para Samuel. Samuel fala, olha só, vá até a casa de Jefté e é de lá que você vai escolher o próximo rei de Israel. E quando Samuel chega na casa, ele não encontra Davi, mas encontra inúmeros outros homens, os outros filhos de Jefté. E aos seus olhos, ele fala, provavelmente é o primeiro filho. Só que o Senhor o repreende, fala, não é esse filho aí, de Jessé, que vai ser o próximo Deus de Israel. E essa é a advertência que o Senhor diz ao profeta Samuel.
quando ele fala, ó Senhor, porém, disse a Samuel. Não julgue Samuel pela aparência nem pela altura, porque se você volta alguns capítulos neste mesmo livro, você vai observar que Saul, o rei que foi substituído por Deus, era um homem de extrema beleza, era um homem que se destacava no meio. E Davi não tinha essas características, então o Senhor fala só, Samuel, preste atenção, eu não quero que você faça uma escolha por aquilo que você está vendo. O que você vê não me interessa. O Senhor diz a Samuel, fala só, o Senhor não vê as coisas como eu vejo, como Samuel vê, como vocês veem. O Senhor vê as coisas por dentro. O Senhor vê o exterior. Então, o que Deus observou na vida de Davi não é aquilo que ele externava às pessoas, mas o Senhor olha para o coração de Davi. E é olhando para o coração de Davi que ele decide que Davi será o rei de Israel, que Davi será a raiz do Filho de Deus. Então, a pergunta que eu faço para vocês é o que o Senhor viu no coração de Davi. Porque ele diz aqui, olha só, eu, o Senhor, não ligo para o exterior, mas o que me interessa em um homem é olhar para o seu coração. E o que o Senhor olha, observa, enxerga quando olha para o seu servo Davi? Aquilo que o Senhor vê em Davi é a mesma coisa que ele vê no meu coração, no seu coração e no coração de todas as pessoas. Eu tenho alguns textos aqui para exemplificar como o Senhor enxerga o coração das suas criaturas, de homens e mulheres descendentes de Adão e Eva. Esses textos aqui são generalistas, eles vão se aplicar a todo homem e toda mulher, nascido de mulher, nascido de homem. Os textos dizem assim. O primeiro texto que a gente lê, que você não precisa acompanhar, mas se você quiser no som, você pode ficar à vontade. O Senhor, quando observa os nossos corações, quando o Senhor olha para o coração de Davi, quando o Senhor olha para o nosso coração, ele define o nosso coração, ele olha para nós, ele nos define como está escrito lá em Salmos, capítulo 14, versículo 2. Salmos 14, versículo 2, versículo 2 e 3, diz assim: o Senhor olha dos céus para toda a humanidade, para ver se existe alguém sábio, se alguém busca Deus. Todos, porém, se desviaram, todos se corromperam, ninguém faz o bem, nenhum sequer. É isso que Deus observa quando Ele olha para mim, olha para você, olha para o meu coração, olha para o seu coração e olhou para o coração do próprio rei Davi. Tem mais coisas acerca do coração de Davi, do meu coração e do seu coração. Quando ele olha para Davi, ele enxerga o que está descrito lá em Isaías 64, versículo 6. E ele vai dizer, olha só, estamos todos impuros por causa de nossos pecados. Quando mostramos nossos atos de justiça, não passam de trapos imundos. Como as folhas das árvores murchamos e caímos, e nossos pecados nos levam embora para o Ele continua quando ele olha para o coração de Davi, quando ele olha para o coração de Andrei, quando ele olha para o coração de Mara, quando ele olha para o coração de Vitória, ele enxerga também isso. Está escrito lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Está escrito assim: o coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mau. E por fim, para a gente compreender o que Deus enxergou no coração de Davi, o que Deus enxerga em meu coração e em seu coração, Paulo, o apóstolo Paulo, resume tudo isso que eu disse lá no Novo Testamento. No capítulo 3 de Romanos, do versículo 10 até o versículo 18, ele descreve quem é o ser humano enxergado por Deus. Do capítulo 10 até o versículo 18 do capítulo 3, ele descreve quem é o homem diante de Deus, quem é o homem filho de Adão, quem é o homem filho de Eva. Capítulo 3, a partir do versículo 10 até o 18, diz assim: como afirmam as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer, ninguém é sábio, ninguém busca Deus, todos se desviaram,
Todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. A sua conversa é repulsiva, com o odor de um túmulo aberto. A sua língua é cheia de mentira. Veneno de serpentes gotejam de seus lábios. A sua boca é cheia de maldição e amargura. Apressam-se para cometer homicídio. Por onde passam, deixam destruição e sofrimento. Não sabem onde encontrar paz. Não têm menor temor a Deus. São palavras duras. Vocês estão me ouvindo bem? Então, Estão me ouvindo bem? Então, são palavras duras. E por que eu estou falando isso acerca do rei Davi? Para ficar evidente que quando o Senhor olha para o coração do homem, não existe nada no coração do homem. Mãe, tem como a senhora mutar um pouco o volume, porque eu acho que as pessoas não estão me ouvindo. Enquanto eu estiver falando, a senhora multa e depois você libera. Que aí não dá interferência. O microfone de vocês. Vamos lá? Então, por que eu acabei de ler esses textos tão duros e tão, por vezes, escondidos das pessoas? O pessoal está reclamando que está muito ruído, muito barulho. é o fone da Vitória. Vitória, é o teu fone. Tem que baixar. Isso, agora melhorou. Então, por que eu acabo de ler essas palavras tão duras acerca das nossas próprias obras e de como é o nosso coração? Porque eu acabo de afirmar para vocês que quando Deus olha para o rei Davi e diz que ele é um homem segundo o coração de Deus, fica evidente que o que ele enxerga no coração de Davi é a iniquidade que a gente tem como herança de Adão e Eva. Todos pecaram. Todos foram contaminados. O coração do homem por si só é mau. E se o Senhor não entra na minha história, não entra na sua história, não entra na história do próprio rei Davi, não existe transformação. Então, neste processo, deste coração encontrado em frangalhos, é o Senhor que faz um milagre, é o Senhor que opera a obra e faz esse coração contaminado, pecaminoso, que não deseja o Senhor, que tenha orgulho e é preenchido pela própria vontade, ser transformado e ser capacitado, a partir do momento que o Espírito Santo passa a habitar no rei, a ser um homem de acordo com a vontade e segundo o coração de Deus. Não é obra de Davi. É Davi que é alcançado, escolhido, sem mérito algum, para ser um homem segundo o coração de Deus. O que concede a honra para exercer um reinado não são os atos de Davi ou a sua aparência. Ao contrário de Saul, que foi escolhido por conta da inveja do povo de Israel para com os povos ao seu redor. E por conta da sua aparência. Mas sim, o que faz Davi ser escolhido, ser ungido como rei, é que Deus olhou para ele, escolheu ele, não encontrou mérito algum, mas o capacitou, o tornou morada do Espírito Santo, para que ficasse evidente para todo mundo no povo de Israel, que por si só, aquele menino pequeno, o menor da sua casa, jamais poderia ser rei. Um termo que minha mãe gosta muito de usar, e eu observo ela usando aqui nas suas lives, é: Davi era um improvável. Davi era uma pessoa que era o último da sua pequena linhagem. Não existia mérito, não existia honra para ele. Ele seria o último a ser lembrado. Quando o profeta chega na casa de seu pai, ele não está nem em casa. O jantar vai ser servido sem a presença dele. E Samuel fala: pera lá, está faltando alguém. Está faltando o improvável. Mas é esse improvável que foi escolhido a dedo. Por ser pequeno, por ser o menor, exatamente para refletir a glória do Senhor, apesar das falhas de Davi. Você vai ver agora que ambos os reis de Israel, os primeiros reis de Israel, foram ungidos. Se você vai no capítulo 10 do 1 Samuel, versículo 1, você vai ver que Samuel pegou uma vasilha de óleo e derramou sobre a cabeça de Saul. Beijou Saul e disse: faço isso, eu te unjo, Saul, porque o Senhor me nomeou líder de Israel. Sua propriedade é especial. Davi também é ungido da mesma maneira, lá no capítulo 16, do versículo 12 ao versículo 13. O Senhor diz assim: e o Senhor disse: é este. Levante-se, Samuel, e unja com óleo. E enquanto Davi estava entre seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e ungiu. E a partir daquele dia, após a unção do Senhor,
não merecedor de mérito algum, mas por escolha livre do Senhor, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. E a partir daí, Davi se torna um homem segundo o coração de Deus. Ambos foram ungidos. Ambos foram designados pelo Senhor e capacitados pelo Senhor para ser rei, para reinar, para servir, para executar as boas obras. Mas somente um deles aceitava as consequências do pecado, os pecados cometidos por ele, e se arrependia diante do pecado cometido. Essa é a principal diferença entre Davi e Saul. Essa é a principal diferença entre um homem e uma mulher, que são segundo o coração de Deus. O que vai trazer a compreensão que eu posso ser, que você pode ser, um homem segundo o coração de Deus, é a capacitação por intermédio de se tornar a habitação do Espírito Santo. E uma vez habitados pelo Espírito, eu e você precisamos exemplificar que somos sim chamados a exercer a servidão ao Senhor por intermédio da forma que nós reagimos diante do pecado. Porque quando eu escuto de forma ingênua que Davi é um homem segundo o coração de Deus, provavelmente você imediatamente lembra, peraí, Davi é um homem segundo o coração de Deus, mas pecou de diversas formas. Ouso dizer que, se comparado com Saul, pecou muito mais que Saul. E porque Davi é um homem segundo o coração de Deus e Saul não é? Como é que Davi, se você continuar fazendo a leitura da caminhada de Davi, da existência de Davi, em 1 Samuel, 2 Samuel, e os textos refletidos acerca da vida dele no livro de Crônicas, você vai ver que Davi pecou diariamente. E como um homem que tanto pecou pode ser descrito lá em Atos dos Apóstolos como um homem segundo o coração de Deus. Ele é um homem segundo o coração de Deus, porque diante do pecado, ele reage de uma forma diferente. Veja bem, Saul, quando desobedece ao Senhor, quando Saul foi ordenado, o profeta Samuel diz para Saul, olha só, vá até a terra dos amalequitas e matem todos, destruam todos. Essa é a minha ordem. E Saul, desobediente, imaginando que a sua vontade era superior ao Senhor e que ele era mais sábio do Senhor, teve uma ideia e falou, eu vou desobedecer. Eu não vou matar tudo. Eu não vou seguir a ordem do Senhor. Eu não vou obedecer os seus mandamentos. Eu não vou matar tudo. Eu vou matar os homens. Mas eu vou poupar alguns animais. Eu não vou destruir todos os animais. Eu vou pegar os melhores animais e vou fazer um sacrifício ao Senhor. Essa é a desculpa quando ele foi confrontado pelo profeta Samuel. Quando ele foi, por que você não fez o que o Senhor mandou? E em vez de assumir a sua culpa, a sua responsabilidade pela sua falha diante do Senhor, ele diz, não, eu não tenho culpa, eu estou embebecido de boa vontade, eu posso fazer um culto ao Senhor com aquilo. E em desobediência, ele diz, olha só, Senhor, eu quero cultuar o Senhor com sacrifício. O Senhor não tinha desejo algum no seu sacrifício. E é nessa passagem que você tem, que chega para mim, para você, um texto que você conhece de cor salteado, você que é crente velho, que é o que está lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 20. O rei Saul diz assim, mas eu obedeci ao Senhor. Insistiu diante de Samuel, o rei Saul. Eu cumpri a função que ele encarregou, eu trouxe o rei Agag, mas eu destruí todos os outros amalequistas. Então os meus soldados trouxeram a melhor das ovelhas e dos bois, bem como o melhor dos despojos, a fim de sacrificar ao Senhor. Mas o Senhor não pediu nada disso. E Samuel disse ao rei Saul, o que mais agrada ao Senhor? Holocaustos e sacrifícios ou a obediência à voz dele? Ouça, Saul, a obediência é melhor que o sacrifício, a submissão é melhor que a oferta de gordura e de carneiro. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria. E persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar em Deus. Então, por fim, por conta da desobediência, de um não arrependimento, de dizer que não fez e o que fez foi porque queria fazer para a glória de Deus, para cultuar o Senhor, encontrando uma desculpa, assim como Adão fez, quando diante do pecado ele, em vez de assumir a culpa, fala, não, Senhor, foi a mulher que tu fez, foi a mulher que tu criou. Porque esse é o padrão do homem que não é segundo o coração de Deus diante do pecado. Ele arruma desculpa, ele arruma subterfúgio, ele transfere culpa, ele nunca assume a culpa dos seus erros. Então, por fim, por conta da
desobediência, do não arrependimento genuíno, o Senhor vai romper com o pecador não arrependido, que é Saul. Ele vai entregar o reino que foi entregue às mãos de Saul, vai ser entregue para um homem obediente. Um homem que quando peca, se arrepende de verdade. E não, jamais, nunca fugiu das consequências dos seus pecados. Esse é Davi, que pecou provavelmente, ou então tem descrito em sua história muito menos pecados que o rei Saul. O rei Saul tem a sua história curta, poucos pecados refletidos ali. Davi tem a sua história, depois de Cristo, eu acho que provavelmente é o homem que tem mais livros acerca das suas obras. E você vai ver agora no próximo trecho que eu vou ler, como é que esse homem, segundo o coração de Deus, capacitado pelo Espírito a ser um homem de acordo com o coração de Deus, reage diante do pecado e evidencia em arrependimento que é sim um homem segundo o coração de Deus. Quando confrontado pelo profeta Natan, Davi já rei, ele assume que pecou contra o Senhor. Pecado específico que muita gente conhece, quando ele peca com a esposa do comandante de suas tropas. Quando ele peca com Betseba. Então, o Senhor, por intermédio do profeta Natan, agora Samuel já morto, Deus fala com o profeta Natan e diz assim, confronta o rei Davi acerca do pecado dele. E diz assim, lá no capítulo 2 de 2 Samuel, versículos 13 e 14, diz assim, então Davi compensou a Natan. Natan bateu de frente com ele, confrontou o pecado, deu nome ao pecado. Falou, rei, você peca contra o Senhor. E ele diz assim, então Davi confessou a Natan, pequei contra o Senhor. E Natan respondeu, sim, você pecou, mas o Senhor perdoou, e você não vai morrer por conta do seu pecado. Contudo, Davi, uma vez que você demonstrou mais absoluto desprezo para o Senhor, ao agir desse modo, o seu filho Davi vai morrer. Então a gente tem aqui alguém que pecou como todos pecam, como eu peco, como você peca. Mas é alguém que se arrepende de forma genuína e jamais transfere as culpas do seu pecado para outro. E muito menos ora ao Senhor, reclamando das consequências do pecado, porque o pecado tem consequências. O pecado gera sofrimento e dor. E a gente precisa experienciar essa dor e esse sofrimento por conta das nossas ações, porque faz parte do processo. O processo pelo qual eu e você vamos ser santificados. Quem não peca? Mas o que define a pessoa, o homem, a mulher, como servo do Senhor, não era o fato de pecar ou não pecar, mas sim a postura do homem de Deus, da mulher de Deus, para com o pecado. Quando o Espírito Santo nos convence do pecado, quando o Espírito Santo faz morada em nós, ele nos convence do pecado, ele nos leva ao arrependimento, ele gera quebrantamento, ele gera confissão e, por fim, ele gera abandono do pecado. Davi não vai voltar a repetir esse mesmo pecado, porque ele sofreu, ele foi humilhado, ele sofreu na carne, a consequência, ele perdeu um filho. Então gerou temor à vida dele. E, por fim, esse processo de santificação tem que nos levar a um recomeço com Cristo. Então, diante do pecado, eu faço uma pergunta para você. Como você reage? De acordo com Davi ou de acordo com Saul? Davi não apenas fez o que eu listei agora, acima. Ele não apenas se arrependeu, fez uma confissão, abandonou. Muito pelo contrário, ele registra. Ele escreve, ele não se envergonha. Ele escreve o que ele fez, o que ele sentiu e como ele reagiu ao pecar contra Deus. É isso que está descrito em Salmos, capítulo 32, versículos de 3 a 5. Davi diz assim, enquanto me recusei de confessar o meu pecado, o meu corpo definhou. Eu gemi o dia inteiro. Dia e noite a tua mão, Senhor, pesava sobre mim. A minha força evaporou como água no calor do verão. Finalmente eu confessei a ti todos os meus pecados e não escondi a minha culpa. Disse comigo, confessarei o Senhor a minha rebeldia e tu perdoaste a minha culpa. Ele não esconde que pecou.
Ele não esconde o sofrimento por conta do pecado e faz do pecado, do seu pecado, ensinamento para as próximas gerações. E ele continua, capítulo 38, versículo 1 a 4, ele diz assim, dos Salmos: o pecado do ímpio sussurra ao seu coração. Ele não tem o menor temor a Deus. Em sua cega presunção, ele não percebe o quão grande é a sua perversidade. Tudo o que diz é distorcido e enganoso. Não quer agir com prudência nem fazer o bem. Mesmo à noite, ele trama maldades. Ações nunca são boas e não se esforça para fugir do mal. Isso é o próprio rei Davi, falando do próprio coração, escrevendo uma canção de próprio fundo. E mais um salmo. Esse de forma específica no texto que eu acabei de citar, quando ele é confrontado pelo profeta Natan. Esse é o sentimento após confessar ao Senhor. Ele diz assim, no capítulo 51 de Salmos, de versículo de 2 a 8, diz assim: lava-me toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço a minha rebeldia. O meu pecado me persegue a todo tempo. Pequei contra ti, somente contra ti. Fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso tens razão no que dizes, e é justo o seu julgamento contra mim. Pois eu sou pecador desde que nasci. Sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo e no coração e mostra a sabedoria. Purifica-me de minha impureza, ficarei limpo, lava-me, ficarei mais branco que a neve. Devolve-me a alegria e a felicidade que tu me quebraste. Agora me permite que exulte outra vez. Toda a obra do Senhor, de Gênesis e Apocalipse, só tem o propósito de honrar apenas um nome, o próprio nome de Deus. Homens são levantados diante de toda a história, do novo ao velho, do velho ao novo. Todos eles são homens falhos, repletos de pecados, mas ainda assim, por suas limitações, são instrumentos, são utilizados pelo Senhor. Não por mérito próprio, mas sim por capacitação do próprio Espírito. Eu não sou merecedor, você não é merecedor. Não há nada que você faça para chamar a atenção de Deus. Não há nada que você faça para ser merecedor do amor de Deus. Isso tudo é obra dele, feita antes da criação do mundo. Pois ele era o cordeiro que estava com Deus. E foi escolhido, foi levantado em meu e sem favor. Com mérito? Não, mérito algum. Mas sim em demonstração de amor. E ele nos utiliza exatamente para ficar evidente para a humanidade que homens falhos não seriam capazes de fazer tamanha obra. Então, quando o homem observa Davi, quando ele observa todos os personagens bíblicos fora o próprio Cristo, todos eles falam, olha só, esses são homens de Deus. Mensagem que eu tenho hoje para você, para concluir, para que você possa refletir, é que quem torna o homem e a mulher alguém segundo o coração de Deus é o próprio Espírito. E o teste, o testemunho se dá na forma que o cristão reage diante do pecado. Se ele se arrepende, se ele se quebranta, se ele volta atrás, este sim é um homem segundo o coração de Deus que ouve o Espírito. Porque o próprio rei Davi diz que, olha só, enganoso é o meu coração. Senhor, por favor, esquadrinhe o meu coração, porque eu não sei o que é pecado e o que não é pecado dentro dele. Revela-me a mim o que é pecado. Então, a minha oração hoje, para você, minha mãe, para quem te acompanha, é que diante do pecado, a gente possa agir como o rei Davi. Para que a gente possa testemunhar de verdade que somos homens e mulheres, que tivemos o coração transformado por intermédio da unção do Espírito Santo, feita por Cristo Jesus na cruz. Me permita orar por você uma última vez? Senhor Deus, meu Pai, graças te damos pela tua palavra. Graças te damos porque o Senhor é bom e o Senhor tem cuidado de nós. Senhor Deus, que a tua palavra venha produzir o fruto correto, no tempo correto, no coração dos teus filhos. Senhor Deus, que nós venhamos nos arrepender de forma genuína, que a gente venha aprender com o rei Davi a forma correta de se arrepender dos nossos pecados, para que a gente possa proclamar o teu evangelho, para que possamos ser instrumentos do Senhor na tua obra. Pois só assim, no processo de santificação, que só termina quando fomos chamados pelo Senhor, possamos refletir aquilo que habita em nós. Se somos filhos de Deus, a habitação do Espírito Santo, temos que dar bons frutos. Caso contrário, atestamos que somos filhos de Satanás. E todos os frutos que vêm de nós são como os do rei Saul, frutos da carne. Glória a Deus pela tua palavra.
Em nome de Jesus. Amém. Isso aí, mãe. Quero agradecer a Deus, né? Pela fidelidade, por ter me dado o André como filho. A maneira dele é bem diferente, né? A mãe é bem avivada, ele congrega em outro ministério, mas tem o dom da palavra. Meu filho, que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe a cada dia. Que Deus possa colocar sempre as mãos dele sobre você, sobre todos os filhos, sobre todas aquelas que têm uma promessa de Deus. E a palavra foi pregada. Quem dita, quem diz que nós somos segundo o coração de Deus ou não, é o próprio Deus. Não pelas nossas atitudes ou pelas nossas palavras, mas porque Deus assim o tem. Quero agradecer ao André por ter tirado o seu tempo para vir ministrar essa palavra. Agora vamos ter todo mês, 5 vezes no mês, marcados para tirar a palavra com os meninos. Alguém aí quiser tirar foto, eu não sei se a Deise já tirou, tirar foto para poder colocar aí. Meu filho, que Deus te abençoe, Andressa, Vitória, que Deus possa abençoar, que Deus possa te proteger. Para mim é uma honra hoje ser ministrada por meu filho, Andrei de Souza Soares. Mulheres marcadas pela promessa, um novo tempo, uma nova história. Que Deus lhes abençoe, que Deus os guarde, que Deus os proteja. Andrei, meu filho, Deus te abençoe, obrigado. Fique em paz. Aonde estiver, você ouça essa palavra, compartilha depois a palavra que foi falada. Compartilha para que alguém possa ouvir, possa ser homens e mulheres abençoados. Meu filho, que Deus te abençoe, fique em paz. Que Deus abençoe. Amém. A paz do Senhor a todos. Amém? Amém. Boa noite, pessoal.